Marcos, capítulo 10, do versículo 46 ao versículo 52. Uma mensagem não muito demorada, mas isso não significa que não seja importante. Evangelho de Jesus segundo Marcos, capítulo 10, versículo 46, versículo 52. O Evangelho de Jesus segundo Marcos, por isso que nós falamos assim. Marcos 10, versículo 46 ao 52. Marcos 10, 46 a 52. Todos acharam? Os cachorros tá que tá, hein? Faz uma careta ali para ele, ver se ele para de... Diz assim o texto sagrado: então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com a grande multidão, estavam saindo da cidade. O filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: chame-o. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se, ele está chamando. Lançando sua capa para o lado, de um salto, pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou Jesus. O cego respondeu: mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Glória a Deus. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, como o Senhor tem nos instruído aqui na igreja, como o Senhor tem falado conosco, tem nos ensinado, e mais uma vez nesta noite, através da exposição da Tua Palavra, o Senhor possa falar conosco, dar autoridade, intrepidez, sabedoria, discernimento, para que eu possa pregar a Tua Palavra com clareza, que o povo saia daqui abençoado pela exposição da Tua Palavra. Senhor, não faz nenhum sentido nós estarmos aqui e não ouvir a Tua voz. Eu creio que o Senhor não mudou, que o Senhor continua falando, principalmente através da Tua Palavra. Me usa nesta noite, no nome de Jesus. Amém e amém. Um texto bem conhecido, os antigos aqui conhecem muito bem essa história. Jesus chegou a Jericó, o acesso leste para Jerusalém. Ele e seus discípulos estavam indo para Jerusalém, onde ele seria crucificado. Esse era o contexto. E nesse momento, quando Jesus estava saindo de Jericó, diz nas Escrituras que o filho de Timeu, chamado Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Mas no versículo 47 diz: quando ouviu que era Jesus de Nazaré, quando ele ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu posso imaginar a cena, desespero dele. Ou seja, lá estava Bartimeu, sentado à beira do caminho pedindo esmolas, mas quando ele percebeu que quem estava passando por ali era Jesus, ele começa a gritar. No original diz berrar. Ele começou a berrar, ele começou a ficar eufórico, e o grito dele era: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Esse era o grito do cego Bartimeu. Então nessa noite nós estamos diante de um homem berrando pela misericórdia do Senhor Jesus. Temos um homem gritando eufórico para alcançar a misericórdia do Senhor Jesus. A palavra misericórdia no original grego significa ajudar alguém aflito ou que busca auxílio. Ajudar alguém aflito ou que busca auxílio, levar ajuda ao miserável. Ele era um miserável. Meus irmãos, esse homem estava aflito, precisando de auxílio,
Ele estava precisando de ajuda, pois ele era um miserável. E quero destacar alguns problemas que ele certamente enfrentava pelo fato de ser cego. Certamente esse homem, ele vivia às margens da sociedade. Imagine a dificuldade que era para esse homem ser cego naquela época. Hoje ainda não é fácil. Esse homem vivia sem nenhuma perspectiva de vida. Ele provavelmente, quase que certo, não era casado, não tinha filhos, ele não trabalhava, ele mendigava. Esse homem, para você ter uma ideia, era considerado pelos judeus maldito. Era a situação dele. Mas quando ele soube que Jesus estava ali, ele viu a possibilidade da sua vida mudar. Por isso que ele não queria desperdiçar aquele momento. Então ele começa a gritar, ele começa a berrar, como mostra no grego: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia. Meus irmãos, não foi fácil para esse homem. Versículo 42, o Pai diz o seguinte: muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Meus irmãos, muitos tentaram calar aquele homem, mas não adiantava, pois ele não parava de gritar: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Esse homem estava cheio de fé. Esse homem estava cheio de certeza, de convicção que o filho de Davi, Jesus, iria ouvi-lo. E de fato, todo o seu esforço, toda a sua gritaria deu certo. O versículo 49 diz: Jesus parou. Olha que coisa tremenda. Jesus estava saindo, mas a Escritura diz que Jesus parou e disse: chame-o. E chamava o cego: ânimo, levanta-se, ele o está chamando. Mas o que de fato move Jesus a se voltar para ele não foram os gritos deste homem, mas sim a sua fé. Meus irmãos, o autor da carta aos Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe, que recompensa aqueles que o buscam. Glória a Deus. A fé desse homem o fez clamar por Jesus, pois ele creu de verdade que Jesus poderia ajudá-lo. Por isso ele gritava: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Agora eu pergunto para vocês, procurem entrar no texto e imagine quantos outros cegos deveriam estar à beira do caminho, mas mesmo quando perceberam que Jesus estava passando, não gritaram. Acredito que muitos não berraram por sua misericórdia, e acredito que muitos estavam ali. O grito de Bartimeu era o fruto da sua fé, pois se ele não cresce, ele jamais gritaria. Ele creu, ele jamais berraria por Jesus, ele jamais enfrentaria seus opositores que tentaram impedir de clamar pelo Mestre. Ele estava cheio de fé. Versículos 50 e 51: lançando sua capa para o lado, e um salto, pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. Estava cheio de fé. O que você quer que eu lhe faça? Olha a pergunta que Jesus faz para ele. Perguntou-lhe Jesus, o cego respondeu: mestre, eu quero ver. Meus irmãos, Jesus faz a Bartimeu uma pergunta retórica. Ou seja, Jesus perguntou algo a Bartimeu que ele já sabia qual seria a sua resposta. Jesus sabia que ele queria ver, isso é óbvio. Mas quando Bartimeu responde com as suas próprias palavras, Bartimeu está demonstrando sua fé. Ou seja, ele está demonstrando que de fato ele cria em Jesus. Por isso Jesus diz, versículo 52: vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. A sua fé o curou, disse Jesus. Meus irmãos, diante desse episódio tão conhecido por todos nós, eu quero apenas nesta noite destacar 3 lições desse texto. Primeira lição que eu aprendo:
é que Jesus, ele ouviu o clamor desse homem. Como eu disse, é interessante que Jesus estava saindo da cidade. Versículo 46, então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com a grande multidão, estavam saindo da cidade. Estava de saída. O filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Jesus poderia ter continuado, ter saído da cidade. Jesus poderia não ter tido misericórdia daquele que estava precisando de misericórdia, pois aqueles que estavam em volta, possivelmente até os seus discípulos, não tiveram misericórdia desse homem. Versículo 48, primeira parte: muitos o repreendiam para que ficasse quieto. Fica quieto, rapaz. Mas Jesus é misericordioso. Jesus não é como os homens. Diz o texto que Jesus parou para ouvir esse miserável cego. Jesus parou e disse: chame-o. E chamaram o cego: ânimo, levante-se, ele o está chamando. Sabe, irmãos, o homem, ele é assim mesmo, ele não tem misericórdia. O homem não é misericordioso. Talvez você esteja passando por alguma situação difícil nesta noite, e muitos até têm visto como você tem buscado em Deus, tem gritado diante de Deus por causa do seu problema, mas mesmo assim ficam indiferentes ao seu problema. Aquelas pessoas que não estavam querendo deixar Bartimeu se aproximar de Jesus e gritar por ele, na verdade estavam indiferentes ao problema dele, estavam nem aí. Não pararam para analisar o quanto era difícil a vida daquele homem. Quantas vezes nós somos assim, indiferentes aos problemas daqueles que estão lá fora, os Bartimeus, os cegos. Não estou falando de uma cegueira física, mas de uma cegueira espiritual, aqueles que estão perdidos. Muitas vezes somos assim. Não nos importamos com os problemas dos outros, não damos a devida importância, somos indiferentes. O grito da pessoa por misericórdia muitas vezes nos incomoda. Muitas vezes a igreja age dessa forma, mas Jesus não. Jesus não. Ele parou e mandou trazer Bartimeu. Meus irmãos, esse é o Jesus que nós servimos, sempre disposto a nos ajudar. Esse é o Jesus que nós servimos, misericordioso. Talvez todos estejam indiferentes com a sua causa nesta noite, todos estejam incomodados com os seus gritos, mas Jesus não. Ele é paciente, ele para nos ouvir, ele tem prazer em nos abençoar. Talvez até o próprio pastor às vezes não tenha muita paciência para ouvir o teu grito, o teu clamor, mas Jesus não. Quando você se coloca diante dele, ele para, ele é paciente e ele é misericordioso. Portanto, pode ter certeza que se você gritar por Jesus nessa noite, ele vai te ouvir. Amém? Primeira lição que eu aprendo com esse episódio. Segunda lição: o que fez Jesus parar para atender esse homem não foram os seus gritos, como eu disse, mas sim a fé que Jesus viu por trás daqueles gritos. Não foram os gritos, os belos, não, mas foi a fé. Jesus viu que havia fé por trás daqueles gritos. Tem muita gente na igreja gritando, às vezes berrando, eufórico, mas não passa disso, pois por trás de tudo isso não há fé. Foi justamente a fé desse homem que fez Jesus parar, e não os seus gritos, é a fé dele. Portanto, quando estamos aqui falando com Jesus, o mais importante não é se as nossas orações serão altas ou baixas, se vamos gritar ou não, não é o mais importante. O que fará toda a diferença é o que está por trás do grito ou do silêncio, porque tem muitas pessoas também que ficam em silêncio, mas agem sem fé. A fé foi o que Jesus usou para curar esse homem, tanto é que ele diz: a sua fé o curou.
Meus irmãos, havia fé por trás daqueles gritos, daqueles berros, de toda aquela euforia. Portanto, que haja fé em seus gritos, que haja fé em seu silêncio. O que importa é que clamarmos, ao clamarmos por Jesus, façamos isso com fé. A segunda lição que eu aprendo, que agrada a Deus, é quando você se aproxima diante dele com fé, seja chorando, sorrindo, gritando, em silêncio, mas o que nos faz nos aproximar dele é a fé. A terceira lição que eu aprendo aqui no texto é que a maior bênção que Bartimeu recebeu aqui não foi a cura de sua cegueira física, mas sim a cegueira espiritual. Essa foi a maior bênção. Versículo 52 diz o texto: disse Jesus, a sua fé o curou. Preste atenção nessa palavra, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Ele segue Jesus. Quando Jesus disse a sua fé o curou, essa palavra no original grego é sozo, muito usada no Novo Testamento, um termo grego de grande abrangência, que significa também uma salvação. Essa salvação se refere em todas as áreas da vida: salvação da alma, corpo e espírito. Bartimeu foi salvo da condenação eterna e também foi salvo de sua enfermidade, ou seja, ele também foi curado. Glória a Deus. Mas a maior bênção foi a sua salvação. E o texto deixa bem claro como mostra a sua atitude depois, quando diz: imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Meus irmãos, um dia todos nós fomos cegos como Bartimeu. E não falo de uma cegueira física, mas sim da pior de todas as cegueiras, a espiritual. Mas um dia, assim como foi com Bartimeu, Jesus teve misericórdia das nossas vidas e nos salvou. Glória a Deus. Por isso que eu digo que todas as vezes que nós estamos aqui diante da mesa, você é um privilegiado, porque você estava morto nos seus delitos e pecados, cego para o Evangelho, mas Ele teve misericórdia da sua vida. Amém? Agora precisamos entender algo muito importante no texto, que é sobre a fé de Bartimeu. Precisamos entender que a sua fé, ela foi imputada nele pelo próprio Deus. O homem, em seu estado depravado, morto espiritualmente falando, não tem como produzir fé salvífica. Não tem. Efésios 2, 8, 9 diz o seguinte, é muito claro o texto: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus. Tanto a graça como a fé, não por obras, para que ninguém se glorie. Eu me lembro de que no dia que Cristo me salvou, havia outros cegos, espiritualmente falando, como eu. Porém Deus, pela sua infinita graça, gerou fé em meu coração, e por conta disso eu fui ao encontro dele naquele dia 10 de maio de 1992. Me lembro como se fosse hoje. Hoje uma pregação, Deus colocou fé no meu coração, soprou sobre a minha vida, me deu uma nova vida, e a fé foi gerada, e eu criei e aceitei meu Senhor para a glória dele. Amém? Se Deus não tomar a iniciativa de salvar o homem depravado, morto espiritualmente, sem Deus o mesmo não grita por misericórdia. Não tem como. Esse grito é fruto da fé que foi gerada em nós pelo próprio Deus. Por isso, irmãos, que tantas e tantas vezes, quando eu era jovem, visitava alguns hospitais e lá estava a pessoa moribunda, morrendo, e você pregava Jesus, falava de Jesus, falava da salvação, mas ele não queria, ficava chateado. Porque se Deus não colocar no coração dele fé, ele não responde, ele não grita por misericórdia. Amém? Agora eu creio de verdade que Bartimeu em algum momento ouviu falar de Jesus, e a dinâmica da salvação começa quando ouvimos falar de Jesus. E eu vejo essa dinâmica da salvação em Romanos. Eu queria que você abrisse lá Romanos capítulo 10, versículo 13 e 15. Eu gosto muito.
nesses 3 versículos, eu vejo aqui claramente a dinâmica da salvação, Deus agindo para salvar o pecador. Romanos 10, 13, 15, abra e marque, se possível, esses 3 versículos. E preste atenção em cada versículo, em cada detalhe. Romanos 10, 13, 15, diz o seguinte. Vou esperar você achar. Romanos capítulo 10, versículo 3 ao 15. Apenas 3 versículos. Diz o seguinte: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ok? Versículo 14. Como, pois, invocarão aquele, no caso aqui Jesus, em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? Versículo 15. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam boas novas. Meus irmãos, aqui nesses versos, como eu disse, eu encontro a dinâmica da salvação. E para entendermos melhor essa dinâmica, é melhor analisarmos esses versículos de trás para frente. Ou seja, do versículo 15 para o versículo 13. Por exemplo, no versículo 15, Paulo mostra que existe a necessidade de que alguém seja enviado para pregar. É o princípio. Versículo 15. E como pregarão se não forem enviados? Verso 14, Paulo mostra que tem que ter alguém para pregar o Evangelho, ou seja, anunciar Jesus, para que o pecador possa ouvir sobre Jesus e creia e depois invoque o nome de Jesus. Versículo 14. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? No caso, Jesus. E como crerão naquele de quem não ouviram falar? Precisa ser dito. E como ouvirão se não houver quem pregue? Ou seja, o pecador tem que ouvir a pregação, crer em Jesus, e quando ele crê, ele invoca o nome de Jesus, e sabe o que acontece? Versículo 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Glória a Deus por isso. Essa é a dinâmica da salvação. E Bartimeu, ele passou por essa dinâmica. Estava nos planos de Deus que Jesus, na soberania de Deus, que Jesus passasse por Jericó. Olha só o envio aí. Jesus era o próprio pregador e a própria pregação viva. Quando Bartimeu ouviu falar de Jesus, ele creu, e por conta disso, ele invocou, ele gritou, ele berrou, e ele foi salvo. Essa é a dinâmica da salvação. Meus irmãos, nós precisamos, a igreja precisa aplicar essa dinâmica para os Bartimeus que estão ao nosso redor, seja em nossas famílias. Eu sei que cada um aqui tem um Bartimeu, ou vários, na sua família. Aplique essa dinâmica na sua família, nos nossos trabalhos, na faculdade, na vizinhança, ou à beira do caminho. Nós já fomos enviados por Jesus para esse mundo, para pregar o Evangelho. As pessoas precisam ouvir falar de Jesus, pois é através desse processo que elas creem, e quando elas crerem, certamente invocarão o nome do Senhor Jesus e serão salvos. Essa é a simples dinâmica da salvação. E nessa noite, se existe alguém que ouviu sobre Jesus, aqui como Bartimeu, ouviu naquele dia, e isso lhe gerou fé em seu coração, e você nesta noite invoca o nome dele, se nessa noite você clamar por misericórdia, seja você quem for, assim como Bartimeu fez, saiba que Jesus te ouvirá e ele te salvará. Amém? Versículo 47. Quando ouviu, olha aí,
que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Todos nós, que agora somos salvos em Jesus, passamos por essa dinâmica da salvação. E a igreja precisa trabalhar para que essa dinâmica seja algo vivo lá fora. Amém? Vamos orar. Lucas, coloca a sua mão no coração. Vamos refletir, às vezes, não por maldade, porque os dias são difíceis,